Oi, pessoal do Nono A, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de volta para dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática da nossa apostila 4, do capítulo 36, uso da calculadora para resolver expressões numéricas, das páginas 437 a 443. As teclas da memória da calculadora. Considere a seguinte situação. Ana Paula foi à Bienal do Livro com sua avó. Ela escolheu um livro de R$ 38,90 e outros dois que custam R$ 26,70 cada um. Qual foi o valor da compra de Ana Paula? Escreva a expressão numérica correspondente a essa situação. Ela comprou um livro de R$ 38,90 mais duas vezes dois livros de R$ 26,70. Então, R$ 38,90 mais duas vezes R$ 26,70. Resolva essa expressão usando as convenções estudadas no módulo 23 do caderno 3. A gente fez aqui, ó, R$ 38,90 mais, efetuou a multiplicação, 2 vezes R$ 26,70, que deu R$ 53,40, e somou R$ 38,90 mais R$ 53,40, R$ 92,30. Agora tente resolver a mesma expressão usando uma calculadora simples. Registre as sequências de tecla que você utilizou e o resultado obtido. Mas atenção, não é permitido alterar a sequência dos números e das operações das expressões. Aqui a gente tem que fazer, ó, 38,90 mais 2 vezes 26,70 e o sinal de igual. Nós vamos obter R$ 1.092,03. Compare os resultados do item B e C. Eles são iguais? Não, o B deu 92,30 e o C 1.092,03. Caso não sejam, tente explicar o motivo dessa diferença. É porque a calculadora, ela vai fazendo a operação de acordo com o número que aparece na ordem, certo? Então, ó, isso mais isso, ela somou. Essa resposta, ela multiplicou com isso aqui, tá? Ela não guardou na memória a conta. Ana Paula decidiu em outro instante comprar 2 livros para suas amigas. Cada um custou R$ 23,80. Para pagar essa conta, sua avó lhe deu uma nota de R$ 100. Quanto Ana Paula recebeu de troco? Escreva a expressão numérica que representa essa situação. Nós vamos fazer R$ 100 menos 2 vezes R$ 23,80, porque ela comprou 2 livros deste valor. Então, ó, 100 menos 2 vezes R$ 23,80. Resolva essa expressão usando as convenções. Vai ficar 100 menos, vou fazer a multiplicação. 2 vezes R$ 23,80 vai dar R$ 47,60. 100 menos 47,60, R$ 52,40. Agora tente resolver a mesma expressão usando uma calculadora simples. Registre as sequências de tecla que você utilizou e o resultado obtido. Mas atenção, não é permitido alterar a sequência dos números e das operações das expressões. A gente vai fazer 100, sinal de menos, o 2, sinal de vezes, 23,80 e o sinal de igual. E nós vamos obter R$ 2.332,40. Compare os resultados do item B e do item C. Eles são iguais? Não. Por que eles não são iguais? Novamente, porque a calculadora vai fazer isso menos isso. Essa resposta, ela fez vezes quem? 23,80, tá? Por isso que dá esse valor.
E aí a calculadora opera com os números na ordem que aparecem. Como utilizar as teclas M+ e MRC da calculadora? Na sessão anterior, você deve ter concluído que nem sempre, quando usamos a calculadora, chegamos aos mesmos resultados obtidos na resolução de expressões, usando as convenções. Vamos explicar por que isso acontece e entender como as teclas da memória da calculadora podem ser úteis na resolução de expressões numéricas. Considere a expressão 6 vezes 2 mais 3 vezes 5. Vamos resolvê-la na calculadora. Seguindo a convenção, é necessário resolver cada uma das multiplicações e depois somar os resultados. Assim, começamos digitando 6 vezes 2 igual. O resultado obtido é 12. Agora, precisamos acrescentar a segunda multiplicação, 3 vezes 5. Porém, ao apertar a tecla M+, e a tecla 3 para acrescentar a segunda multiplicação, a calculadora imediatamente adiciona 3 a 12, obtendo 15. E ao apertar as teclas vezes e 5, o resultado será o produto de 15 vezes 3, que é igual a 75. Esse resultado é diferente de 27, valor que obtemos quando aplicamos a sequência de operações pelas convenções. Uma alternativa para a realização deste cálculo na calculadora é efetuar cada multiplicação, anotar o resultado no papel e depois adicioná-los. Porém, as calculadoras têm um recurso muito útil, chamado memória, que exerce exatamente a função do papel, ou seja, guardar os resultados. Vamos aprender a utilizar as teclas da memória. Iniciaremos com 3 delas. Veja, o M+, adiciona o valor do visor à memória. O MR mostra no visor o valor armazenado na memória. E o MC apaga o valor armazenado na memória. Em algumas calculadoras, em vez das teclas MR e MC, há a tecla MRC, que funciona da seguinte maneira. Pressionada uma vez, funciona como MR, que mostra o visor armazenado, ou seja, mostra no visor o valor armazenado na memória. Pressionada pela segunda vez, funciona como o MC, ou seja, apaga o valor armazenado na memória. Voltemos à expressão 6 vezes 2 mais 3 vezes 5. Primeiro é necessário nos certificarmos de que a memória da calculadora esteja vazia. Para isso, apertamos o MC uma vez ou MRC 2 vezes. Primeiro, com a memória vazia, fazemos a primeira multiplicação. 6 vezes 2 e o sinal de igual. O resultado mostrado no visor é o número 12. Agora, para adicionar este valor à memória, pressionamos a tecla M+. O primeiro resultado armazenado na memória, prosseguimos com a segunda multiplicação. 3 vezes 5 igual. O resultado obtido, 15, é mostrado no visor. Como queremos somar este valor com o que já estava na memória, basta pressionar o M+ novamente. 4. Observe que a expressão já foi resolvida, mas o resultado dela ainda não está sendo exibido no visor, pois está na memória. Para exibir o resultado, basta pressionar
MR ou MRC. No visor é mostrado o número 27, resultado da expressão. Agora é com você. Repita os procedimentos de 1 a 3 sem usar o sinal de igual. Você obtém o resultado 27? Sim, a gente obtém. Neste caso, o sinal de igual não interfere no resultado da expressão. Volte no item 1 da seção anterior. Ana Paula e a compra dos livros. E resolva-o utilizando apenas a calculadora e as teclas da memória. Registre a sequência de teclas que você usou. Era R$ 38,90 mais 2 vezes R$ 27,70. Então, eu vou por 38,90 M+. Vou guardar na memória. 2 vezes 26,70 M+, e o MRC. Se na expressão houvesse uma divisão, e aí a gente chega no valor, tá? No lugar da multiplicação, os procedimentos seriam os mesmos. Tente, então, resolver a expressão abaixo, registrando a sequência de teclas que você utilizar. 25 mais 63 dividido por 9. Nós vamos fazer 25, M+, guardou na memória, 63 dividido por 9, e aí aperta o M+, e o MR, que a gente vai chegar no resultado. A tecla M- é a resolução de expressões numéricas. As expressões resolvidas anteriormente só apresentavam as operações de multiplicação ou de divisão, juntamente com uma adição. Vamos explorar agora expressões em que aparece a operação de subtração. Considere a expressão 4 vezes 10 menos 3 vezes 8. Usando a calculadora, o primeiro procedimento é esvaziar a memória e resolver a primeira multiplicação. 4 vezes 10. O resultado é 40. Deve ser adicionado à memória. Para isso, pressionamos o M+. Agora, resolvemos a segunda multiplicação. 3 vezes 8. O resultado obtido no visor é 24. Porém, se adicionarmos esse valor à memória, estaríamos resolvendo a expressão 4 vezes 10 mais 3 vezes 8. Não é a desejada. Como devemos subtrair esse resultado do valor 40 armazenado na memória, utilizamos a tecla M-, que subtrai da memória o valor mostrado no visor. Assim, basta pressionar o M-. Para ver o resultado da expressão, que no momento está armazenado na memória, basta pressionar M+ ou MRC, e o valor obtido é 16. Vemos então que a tecla M-, cujo nome em inglês é memory minus, não sei se é assim que fala, tá? Tem função subtrativa, ou seja, subtrai um número do valor que estava armazenado na memória. Agora que você já conheceu as teclas de memória da calculadora, resolva. Usando a calculadora, o item 2 da seção, as teclas da memória da calculadora. A gente fez 100,00, M+ para guardar na memória, 2 vezes 2, 3,80, M-, porque eu quero pegar esse resultado e diminuir desse. E apertar o MRC, que a gente chega no valor esperado. Saiba mais. As calculadoras científicas é aquelas da maioria dos celulares e computadores, ou mesmo algumas de mão,
já são programadas para as conversões de resolução de expressões. Devido a isso, não é necessário usar as teclas da memória, calculadora do computador, do smartphone e a científica. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação deste capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês fazerem do capítulo como tarefa de casa, da página 337 a 443. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encaminhar um e-mail para que eu possa esclarecer as dúvidas de vocês ou no nosso plantão de dúvida, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!